Bom dia a todos os irmãos, graça e paz. Espero que os irmãos possam estar bem pela graça de Deus e possam principalmente estar firmes na sua palavra também. Hoje queria tocar num assunto que tenho estado a estudar acerca da palavra de Deus, e é um pouco a continuação de uma mensagem que também tinha falado num dos domingos no Zoom, que estava relacionado com o nosso cuidado com a língua, a forma como nós devemos cuidar da nossa língua, ou devemos refriar as nossas línguas algumas vezes. E então tinha falado, não sei se alguns se recordam, que tinha falado acerca de como o que nós falamos está muito relacionado com aquilo que nós ouvimos e com aquilo que nós consumimos, pois nós vemos o Senhor Jesus Cristo que, em relação à língua, vemos que ele mostra que temos um nervo que vai diretamente da nossa língua ao coração, pois ele diz que do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ele dizia isto no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 34, e assim como disse no capítulo 6 e verso 45 do Evangelho de Lucas, diz ao mesmo que o homem bom do seu coração tira o bem e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque a abundância do seu coração fala a boca. E então isto procurou saber e falar do que é que de facto vai no nosso coração. E muitas vezes no nosso coração vai coisas que nós consumimos no dia a dia, coisas como notícias, como videojogos, ou como vídeos no YouTube, ou o que for, ou Facebook, e tudo aquilo que nós vemos, que nós ouvimos, de facto são coisas que nós vão desenchendo a nossa mente e de facto também vão contaminando o nosso coração, porque de facto são coisas que nós também não devemos confiar no nosso coração, e muitas vezes temos de ter cuidado, porque já Jeremias dizia que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso quem o conhecerá. E então de facto nós temos de ter cuidado com a língua e também cuidado com o nosso coração, naquilo que nós consumimos, naquilo que nós ouvimos. E sabendo que de facto mesmo que todas as coisas sejam ilícitas para nós, e de facto as coisas que consumimos não são propriamente coisas proibidas, mas de facto nós não devemos deixar dominar por nenhuma, nem devemos focar-nos em coisas que não nos edificam. E então isso procura saber como é que nós podemos controlar e ter cuidado com a nossa língua, tendo também muito cuidado com o nosso coração. E em relação a este tema quis ir um pouco mais a fundo, que é perceber que o que nós consumimos está muito relacionado com a nossa motivação, o que é que de facto nos motiva a nós fazermos o que quer que seja, o que é que nos motiva no nosso dia a dia, na nossa vida, o que é que nos motiva de facto a nós servirmos o Senhor, o que é que nos motiva a estar firmes no Senhor, a ouvir a sua palavra ou o que for, ou o que é que nos motiva a servi-lo ou não. E então é um tema que está muito relacionado com o cuidado. Se eu quero ter, e eu quero ter um cuidado com a língua e quero ter o cuidado com o meu coração, tenho de procurar também rever e examinar as minhas motivações. E de facto a palavra de Deus tem muito a dizer-nos acerca das nossas motivações, e a minha pergunta, que está relacionada com o tópico de hoje, que é: qual é que é a nossa motivação? E para nós percebermos um pouco isto, a definição que dão de motivação é que é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir os seus objetivos. E agora acrescentando e enfatizando alguma parte, que muitas vezes pode ser objetivos nossos, objetivos em comum com os outros. E de facto é este impulso, e esse impulso muitas vezes pode estar relacionado com o que nós devemos fazer, ou seja, eu muitas vezes tenho o dever de fazer alguma coisa, e então eu vou ter um impulso de o fazer. Por exemplo, e dando exemplos muito práticos e às vezes até para os mais novos, para perceberem um pouco isto, que é: eu muitas vezes posso ter o impulso de lavar a louça e sinto o prazer e o dever de o fazer porque eu quero ver a minha cozinha limpa, ou então porque também quero levar elogios e recompensas da minha mãe, ou para quem está casado, da sua esposa, por fazer uma tarefa simples como essa. E então nós vemos que este impulso está relacionado com um objetivo bom, e eu o faço às vezes até por motivos que até podem ser considerados bons, que é o facto de levar
alguma recompensa da mãe ou elogios, nós gostamos sempre de levar elogios por algo que fazemos, principalmente se for algo de bom. E então vemos que um exemplo muito prático é eu fazer algo para receber uma recompensa, ou receber um elogio, ou receber um mérito. Mas também pode surgir o facto de nós, este impulso, a nossa motivação, surgir por sermos obrigados a fazer algo. Ou seja, eu só tenho, por exemplo, o impulso de lavar a louça, porque se não o fizer eu vou ser castigado pelos meus pais por não o fazer, e talvez depois serei obrigado a lavar a louça na mesma. E então muitas vezes podemos ser obrigados porque temos medo de uma punição, temos medo de algum tipo de castigo. Seja como for, fazer algo por sentido de dever, ou seja, se eu faço algo porque eu sinto um dever de o fazer, não é o mesmo que eu fazer algo por ser obrigado a fazê-lo, não é a mesma coisa da vontade própria ou por obrigação imposta por outra pessoa. Se eu sinto o dever de fazer algo e tenho ou sinto a obrigação de fazê-lo, então é normal que eu vá fazer essa coisa. Mas reparem que alguém obrigar-me a fazer algo não é a mesma coisa, pois essa pessoa tem de gerar um tipo de motivação, essa pessoa tem de gerar este impulso que é motivar-me a eu fazer algo que seja, e seja motivar-me através de uma recompensa ou através de uma punição ou um castigo. E então nós vemos que até mesmo aqui na motivação é diferente, que quando nós queremos fazer algo por nós mesmos, porque sentimos esse dever de fazer isso, diferentemente de outra pessoa que nos obriga a fazer, não é a mesma coisa. E de facto isso leva-nos aos objetivos que nós queremos atingir, e é aquilo que nós devemos procurar saber, que é o que é que nos motiva a fazer o que quer que seja, o que é que me motiva a servir, se é que eu tenho motivação para o fazer, ou o que é que me motiva a não servir, o que é que me motiva a ler a Bíblia, o que é que não me motiva a fazê-lo. E a questão fica com os objetivos que nós temos na nossa vida, os objetivos que nós propomos. E qual é que é o nosso objetivo? É de facto fazer a vontade de Deus, ou o nosso objetivo é fazer qualquer coisa que nós planeamos na nossa vida? Reparem que, de forma geral, muitos descrentes e muitos crentes hoje são motivados a fazer ou até a serem moralmente melhores por causa de dois objetivos principais. E objetivos, diga-se, a forma de motivação, que é, alguns fazem algo para não serem castigados e outros fazem para o ser recompensados. E, infelizmente isto acontece tanto de um lado de descrentes como crentes. Há muitos irmãos, se calhar, e eu posso ser uma dessas pessoas, que sou motivado a fazer algo pela recompensa, ou pelo elogio, ou pelo mérito que eu vou receber de tudo isso. Ou então alguns são motivados exatamente pelo contrário, por terem medo de serem castigados e têm tanto esse receio que fazem tudo o necessário para não serem castigados, para não serem punidos. E então estes tipos de motivação, que é muito conhecido nas áreas empresariais, e psicólogos também falam acerca disso, é muito conhecido pelo género de motivação pelo chicote ou pela cenoura. E há alguns que até contam este tipo de exemplo, dizem que existem duas coisas que movem facilmente um burro para a frente, que é o chicote ou a cenoura. E normalmente a cenoura representa a recompensa, mas se colocá-la à frente do animal para ele ir atrás da cenoura, e mesmo assim ele não andar, normalmente recebe a chicotada para ir para a frente, e então recebe estes dois tipos de motivações, que são o chicote e a cenoura. De facto, a motivação da cenoura mostra o caminho que a pessoa deve seguir, enquanto que a do chicote muitas vezes representa o que ela deve evitar. Ok? O tipo de analogia, lá está, é muito utilizado, estudado e muitas vezes implementado, apesar de muitas vezes a longo prazo não ser tão bem sucedido assim. Infelizmente muitos crentes hoje, e muitos de nós hoje, muitas vezes somos motivados a ser moralmente melhores, ou a servirmos, ou a crescermos, não é por causa de bom motivo ou de bons objetivos, mas muitas vezes é porque alguns o fazem porque têm medo de perder a salvação, ou de perder alguma bênção, ou acham que podem não receber a salvação se não fizerem boas obras. Sabemos isso da parte dos católicos, que
e eu já fui um deles que queriam fazer coisas para receber de facto mérito e salvação, e assim conseguir receber a salvação. E há muitos neste mundo religioso que fazem coisas para de facto serem merecedores da salvação. E infelizmente também há no meio da cristandade, se é que poderíamos dizer cristandade, que são moralmente melhores ou querem crescer moralmente ou ser melhores do que eram ontem, simplesmente porque têm medo de perder a sua salvação. Há outros que se chegam ao extremo que têm medo de perder a bênção ou de serem castigados com alguma doença, com alguma malícia, com algum problema na família, e vemos que muitos são motivados a fazer alguma coisa ou entre aspas servir a Deus por causa do medo que têm do chicote, por assim dizer. No entanto, há outros que são motivados pelo contrário, são motivados pelas bênçãos, pelo que podem receber de Deus, pelo reconhecimento que podem receber de Deus, pelo sucesso que aqueles que os rodeiam podem reconhecer da parte deles, pelo seu crescimento, ou podem ser motivados a ter uma boa carreira, diga-se, de serviço, ou com alguns missionários que querem ser missionários pela recompensa que podem receber da parte do Senhor. Não que isso seja mau em todo, mas muitas vezes esta motivação pela cenoura, por assim dizer, nem sempre é muito bom, e já lá vamos tentar perceber porquê. O exemplo prático que queria falar-nos hoje, este é um tópico muito grande, e então eu vou dividi-lo em algumas partes, que é esta primeira parte que será acerca destes dois tipos de motivação, e a outra queria tocar depois numa próxima mensagem, se Deus quiser, que vai ser uma que não tem nada a ver com estas duas motivações, e a outra que é a motivação que de facto nós devemos pelo menos entender na palavra de Deus que devemos ter, não excluindo de todo algumas coisas que nós aprendemos acerca da chicotada, do medo da chicotada, ou a motivação por causa da chicotada, ou a motivação pela cenoura. Não, há coisas boas que nós podemos tirar, mas a nossa motivação, o nosso objetivo principal que nós devemos ter em mente não é essa. Mas espero que depois numa próxima possa ter a oportunidade de falar acerca deste tópico, mas no entanto, para continuarmos acerca destes dois tipos de motivação, que alguns são movidos pela recompensa ou pelas bênçãos que podem receber nas suas vidas, ou outros pelo castigo que têm, ou o medo de receberem alguma doença, alguma perda financeira, ou a sua saúde, ou o que for, pelo medo disso fazem coisas ou querem servir a Deus por causa de tudo isso, ou porque têm medo de perder a sua salvação. E é interessante que nós, na história dos dois filhos pródigos, é interessante que o nosso irmão José António, se não me engano, uma vez na mensagem na Quinta do Conde, falou acerca destes dois filhos pródigos, o que tinha saído de casa e o que estava em casa com o pai. E vejo essa perspectiva também muito, muito bem na palavra de Deus, que estes dois filhos pródigos, que é relatado no Evangelho de Lucas, no capítulo 11 e versículo 32, vemos o que é que se passava com estes dois filhos. E é interessante nós lermos esta passagem e vermos as motivações de um e do outro, são exatamente o que nós vemos como a motivação pela cenoura e a motivação pela chicotada, e vemos as más perspectivas e as coisas más e o mal que é nós estarmos focados na motivação para recebermos recompensas ou na motivação para não recebermos castigo. E para isso vamos ler esta passagem, que é uma passagem ligeiramente curtinha, diria, que começa pelo versículo 11 e que diz o seguinte, que eu vou ler para irem acompanhando. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles, ou mais novo, disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como de um dos teus trabalhadores. E levantando-se para seu pai, foi para seu pai,
E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse-lhe: Veio o teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Diz assim a palavra de Deus. Relendo aqui uma passagem que chama a atenção acerca de o filho, e o filho que era motivado pelas suas recompensas e pela cenoura, era, ao contrário, peço perdão, o filho que era motivado pelo chicote, de facto era o filho mais novo. E é interessante nós repararmos disso, porque nós lendo no versículo 17 e 18, nós vemos que este filho mais novo, ele disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Se repararem, este era o filho que era motivado e foi motivado pelo chicote. E o chicote dele foi quando lhe veio a fome, após ele ter gastado todas as riquezas e tudo aquilo que o pai lhe tinha dado da sua parte. E este, após ser de facto levado com as consequências da sua falha, após levar com o chicote, por assim dizer, ele foi então motivado por causa do castigo que estava a sofrer, foi então motivado a voltar para o pai. No entanto, se nós lermos um pouco mais em baixo, e lemos do versículo 28 a 31, em que vemos o filho mais velho, ele a indignar-se e a dizer: Mas ele se indignou e não queria entrar, sabendo que o irmão tinha chegado. E saindo o pai, instava com ele, mas tentava o convencer. Mas respondendo, ele disse ao pai: Reparem agora o que ele diz ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E reparem o que ele diz agora: E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Reparem que este filho era o motivado pelas coisas que ele podia receber do pai. Mas indo ao filho mais novo, vemos que o filho mais novo, o que saiu de casa, foi motivado a voltar por causa da punição que ele recebeu, por causa de ter gastado toda a riqueza do pai e tê-la desperdiçado completamente. E vemos que ele, por causa da fome que estava a passar, e a fome que passou era por causa da vida dissoluta que teve, ele esperava receber algum tipo de redenção, ser recebido, ou pelo menos ser feito como dos trabalhadores do seu pai. Vemos que esta era a motivação do mais novo, o castigo. As consequências das falhas que ele estava a receber foi o que de facto o motivou a voltar para o pai. No entanto, já o filho que estava em casa, o filho mais velho, foi motivado pelo contrário, foi motivado pelas coisas do pai. Era motivado pelo elogio do pai, era motivado pelo reconhecimento do pai, porque reparem que ele diz ao pai: Eu já te sirvo há tantos anos e nunca transgredi o teu mandamento. E então nós vemos que ele era motivado por isto, pelas coisas que o pai tinha, porque ele depois diz: E nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Por isso a motivação dele era pelas coisas do pai, era pelo elogio, o reconhecimento do pai. Ele de facto estava motivado para receber tudo
o que o pai lhe poderia dar. Mas reparem que ele não estava preocupado de facto com o seu pai, não estava preocupado com os desejos que o pai teria, pelo menos para a sua vida, para a vida dos dois filhos e do filho mais novo. Ele não estava preocupado com a alegria que o pai tinha do filho mais novo voltar. Não estava preocupado com os anseios que o pai tivesse, provavelmente o tempo que o filho mais novo esteve fora e os anseios que o pai teve, por se calhar não saber nada dele. Não vemos o filho preocupado com isso e a entristecer-se talvez como ele. Vemos pelo contrário ele revoltado, porque ele disse: este teu filho desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes e no entanto tu ainda assim mataste o bezerro cevado. E então nós vemos a motivação deste filho mais velho completamente contrário, e vemos que ele não estava interessado minimamente com os desejos do pai, anseios, interesses, a motivação que o pai tivesse, ou os objetivos que o pai tivesse para a vida dos dois, ou o que tivesse em mente. Não estava preocupado com o amor que o pai pudesse dar, ou reconhecer o amor que o pai tinha, pela paciência, amor pelos dois, pelo que tinha saído e por ele, pela paciência e paciência para com o mais novo, porque aparentemente ele acha que o mais novo é que está mal, ele não, que ele não, e então ainda assim acha que o pai não deveria ter paciência com ele, e não estava preocupado com o carinho que o pai tinha pelos dois, porque de facto o pai mostra que tinha carinho pelos dois, tinha carinho por aquele e tinha carinho por este, porque diz a este que tudo o que é meu é teu, porque ele já tinha dado metade das suas coisas ao outro filho, e reparem que ele agora tudo o que ele tinha era para o outro, ele já não ia dar nada ao mais novo, porque já tinha dado, e então nós vemos ainda assim o pai a mostrar isso, e a mostrar paciência, amor, carinho para com os dois, alegria por ter recebido, pelo mais novo ter chegado, e ele queria festejar com os dois por estarem juntos, e aquele filho que se tinha perdido ter voltado, e o mais velho também não estava preocupado com a graça que o pai tinha mostrado ao outro. A sua motivação, aparentemente parecendo boa, era uma motivação distorcida, e uma motivação que nós muitas vezes hoje, tendo em vista o castigo ou recompensa, muitas vezes este tipo de motivação extremamente são, e quando focamos só nelas, é uma motivação que distorce a nossa visão. E então vemos que a motivação deste filho mais velho era distorcida, era focada no que ele poderia receber e não no que poderia ser com e como o seu pai, ou no que poderia dar ao seu pai e ao seu irmão. Reparem que o cabrito nem era para alegrar-se com o pai, porque ele diz: nem me deste, porque ele diz: nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Reparem que o pai até tinha partido, tinha dado o cabrito cevado na mesma para eles os três. O cabrito era na mesma para o mais velho, é por isso que eles tinham chamado o mais velho, porque queriam que o mais velho, e vemos que o pai a dizer que instava com o filho, a tentar convencê-lo para ir, porque ele tinha partido o cabrito, era tanto para o mais velho como para o mais novo. E nós vemos que a motivação dele nem era sequer ter o cabrito para eles, era ter o cabrito para ele comemorar com os amigos. Ele não incluía a família, mas incluía os amigos neste tipo de comemoração ou alegria. Reparem que nós tiramos muitas lições daqui. E esta passagem é uma passagem, e toda a palavra de Deus a palavra de Deus é eterna, porque tira-nos, podemos tirar lições todos os dias. Já ouvi lições acerca desta passagem e ainda hoje continua a ensinar-nos muito. Mas uma das coisas que vemos, pelo menos nesta parte da motivação do mais velho em relação a receber o cabrito para comemorar com os amigos e não com a família, é: nós muitas vezes temos de ter, e principalmente os mais novos, cuidado com algumas amizades. E com a preocupação que temos com alguns amigos, sejam irmãos. Sabemos que irmãos são família no Senhor, pois estaremos eternamente com eles, mas também temos uma família aqui na terra do qual temos de honrar. É por isso que a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, e temos família que também devemos honrar e cuidar de alguma forma. E infelizmente este filho, e muitas vezes nós somos como ele, em que colocamos às vezes os amigos que estão numa posição abaixo da nossa família, nós colocamos acima. Não quer dizer que nós não devamos negligenciar os amigos de todo, nem negligenciar, por exemplo, os pais em favor de Deus. Não é isso.
Não é de negligenciar, mas simplesmente nós vemos que há prioridade. Se os pais têm alguma necessidade ou precisam de ajuda em alguma coisa, nós vamos tentar pelo menos suprir essas necessidades primeiro face aos nossos amigos, a menos que os nossos pais ou que as pessoas ou a nossa família tenhamos algum tipo de que não seja necessário, e cada situação é uma situação. Claro que aqui estou a ser abstrato neste tipo de exemplo, mas pelo menos o princípio é este, é nós pelo menos priorizarmos a nossa família face aos nossos amigos, e a nossa família, sejam em Cristo, seja família na carne, temos de cuidar de facto de todos e não negligenciar nenhum. Por isso é uma motivação e uma lição que tiramos face a este filho mais velho, que queria o cabrito para alegrar-se com os amigos, e o pai tinha-lhe dado o cabrito na mesma, mas era para alegrar-se com todos eles os três. Era a alegria do pai, era de facto os seus filhos, não que não fosse provavelmente os amigos, porque se o pai tinha partido para os servos e as pessoas daquela zona comemorarem a vinda do filho mais novo, vemos que o pai tinha partido e provavelmente incluiria os amigos dele, mas a motivação do mais velho era ele queria alegrar-se com os amigos, e a família ia ficar de fora. E vemos que o motivo dele e a razão porque ele queria só pelos amigos é porque ele estava chateado por causa da situação do irmão. Não sabemos o que é que ia no coração dele, vemos estes atos e vemos que a sua motivação em relação a isto era má, porque ele de facto queria isso para comemorar os amigos, negligenciar o pai, queria tudo o que ele queria era de facto a cenoura, era as bênçãos, tudo aquilo que ele poderia receber, e a sua preocupação não estava de facto com as pessoas, que era neste caso e neste exemplo prático a sua família. E de facto é interessante e é maravilhoso nós vermos quantas lições nós tiramos da palavra de Deus. Vejam que destes dois filhos, vemos então o mais novo a ser motivado pelo chicote, que ele diz que, e vemos que esse lado bom, que a motivação pelo chicote dele o fez reconhecer a sua posição não merecedora. E vemos o outro contrário, que era o mais velho, motivado então pela cenoura, pelas recompensas e pelas coisas que ele poderia receber. Mas reparem que tanto de um lado como do outro, tanto aquele que era motivado pelo chicote como aquele que era motivado pelas coisas do pai, nós não vemos nenhum deles de certa forma preocupado com o seu pai, preocupado em saber como é que estava o seu pai. Não é isso que nós vemos na história, muito pelo contrário. Na história nós vemos o pai a mostrar uma enorme graça para com outros, para com o filho mais novo, em recebê-lo novamente, em investi-lo, em tratá-lo na mesma como filho, e nós vemos a mostrar graça para com o mais velho, porque ele tinha partido o cabrito também para o mais velho comemorar com eles todos, e de facto ainda mostra graça porque mesmo o filho mostrando-se orgulhoso, ainda assim ele tenta levá-lo à razão, e pela graça continua a dizer que ele recebe tudo na mesma, porque ele dizia: olha, estás a ser orgulhoso e sabes que eu odeio o orgulho, então não vais receber as coisas que são minhas, já não são tuas. E não vemos ele a fazer isso, mas pelo contrário, a mostrar graça na mesma para com o mais velho, e a dizer: tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas no entanto era justo alegrarmos e regozijar-nos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E então nós vemos este pai a preocupar-se e a mostrar graça para com os dois, apesar de nenhum dos dois ter mostrado de certa forma preocupação com o seu pai. Claro que no caso do filho mais novo, o filho que voltou, vemos que ele caiu em si, reconheceu a necessidade de perdão do pai, que ele precisava do pai, reconheceu a sua condição de pecador, de fraco, de necessitado, e também reconheceu que, voltando para o pai, ou procurando voltar, que ele nem sequer deveria ser considerado filho novamente, e pelo menos procurava ser feito como um dos trabalhadores do pai. Mas a fome e não o pai é que de facto o motivaram a voltar e a reconhecer o seu pecado. Seja como for, e como falámos, o pai continuou a mostrar graça e recebeu de volta este filho mais novo como filho, e até deu-lhe a oportunidade ao filho de tratá-lo novamente como pai. É por isso que nós vemos ele a recebê-lo de braços abertos, com lágrimas e de braços abertos, e lançar-se ao pescoço dele e beijá-lo,
e dizer para vestir-lhe a roupa boa, pôr-lhe o anel, sandálias nos pés e alegrar-se com toda a gente por este filho. E vemos o pai a mostrar essa graça e a dar-lhe outra vez a oportunidade deste filho mais novo ter esta relação com o seu pai e ter esta ligação e a preocupação de vida. Nós hoje, infelizmente, não somos diferente destes dois irmãos, como já ouvimos várias vezes, porque nós muitas vezes hoje, e em relação à motivação, continuamos muitas vezes a agir como o filho mais velho e como o filho mais novo. Continuamos a ser motivados ou pela penalização, o medo de sermos penalizados, ou então com um objetivo, a recompensa. Pela penalização, de facto, quando pecamos, pela recompensa, e por vezes somos motivados pela recompensa, e isso muitas vezes é mau, porque às vezes a recompensa faz com que nós nos gloriemos em nós mesmos, e isso muitas vezes pode ser mau. Ambas em si mesmo, de alguma forma, não são más, quando elas de facto levam ao Senhor e levam-nos a reconhecer que aquilo que temos e de facto recebemos não é porque de facto nós somos bons em alguma coisa, mas sim por causa da graça de Deus para connosco. E de facto a motivação de ser melhor por causa do medo de pecar ou ser punido pode ser bom muitas vezes, e às vezes nós termos medo e sermos motivados a sermos melhores porque temos medo de ser punidos pode ser bom, porque faz-nos nós estarmos mais atentos acerca da forma como é que nós andamos, faz com que nós tenhamos mais cuidado na forma como andamos, como falamos, e nessa parte a motivação pelo medo ou pelo chicote pode ser bom nesse aspecto de nós estarmos vigilantes e termos cuidado connosco mesmo, e pode ajudar-nos a nós a vigiarmos-nos e de facto procurarmos examinar-nos também por causa dessa motivação pelo medo. E sermos motivados pelo medo ou pela correção pode ajudar-nos a fazer isso, mas também tem a sua contrapartida, que é nós andarmos constantemente a motivar-nos por termos medo de receber uma punição ou um castigo, faz com que nós andemos só com a vista limitada, muito limitada nas coisas más que vamos receber, nas coisas más que só acontecem na nossa vida, e muitas vezes vemos isto só me aconteceu porque eu fiz isto de mal, ou eu estou a receber a punição por causa dos meus pecados, ou eu estou a ser castigado porque eu fiz isto na vida, ou fiz aquela pessoa, quando muitas vezes nem é assim, nem tudo aquilo que acontece de mal na nossa vida está diretamente relacionado com alguma falha que nós tenhamos cometido. No caso do Senhor Jesus Cristo, com o cego de nascença, se não estou em erro, se eu estiver enganado, algum irmão que diga, que me avise, que o Senhor Jesus Cristo, que ele disse que ele não tinha pecado algum, ele não tinha pecado, nem os seus pais tinham pecado, para que ele tivesse nascido assim. E vemos que muitas vezes nós tiramos desta lição que de facto nem tudo o que acontece de mal na nossa vida está diretamente relacionado com alguma coisa que tenhamos feito de mal, mas de facto, claro que é difícil perceber e analisar a pessoa em alguma situação e eu dizer a algum irmão, olha, isto aconteceu-te por causa do que tu fizeste mal na tua vida, fizeste alguma coisa, aí estamos a ser amigos de Jó. Estamos a ser os amigos de Jó, estamos a dizer, olha, o mal que te aconteceu é por causa do pecado na tua vida. Não disseste, só é entre ti e Deus está-te a castigar por alguma coisa que tu fizeste. E precisamos ter cuidado por não sermos motivados pelo medo, porque muitas vezes estamos tão fechados nesse pensamento que pode acontecer que façamos as coisas e tudo o que nos acontece na vida é porque fizemos as neiras, quando não é assim. E isso de facto tira-nos a visão ampla e a visão mais ficamos com a visão turvada, porque não vemos o que o Senhor tem para nós e não vemos o quão grande é a sua graça para connosco. Isso limita a nossa visão em relação à graça de Deus para connosco. Às vezes a motivação pelo medo, uma das coisas boas que pode ter, é que também pode ajudar a corrigir a nossa trajetória, e é uma forma de também acordar a nossa consciência e andarmos um pouco mais no espírito. Muitas vezes é bom nós termos esse cuidado por isso, mas lá está, levado ao extremo e termos constantemente
essa motivação e pode de facto ser má no aspecto que tinha falado. E ser motivado pelo medo pode também ajudar-nos a termos mais convicção acerca do nosso pecado, ok? O medo na vida do crente o medo na vida do crente de facto só é bom se me fizer dizer como ao filho mais novo, o filho pródigo mais novo, dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Só neste sentido é que o medo na vida do crente é que pode ser bom nesse aspecto, e às vezes sermos motivados por causa do chicote, não queremos receber punição, só pode ser bom para levar-nos a reconhecer aquilo que nós somos por causa dos nossos pecados. Mas pode ser mau se eu estiver de facto constantemente com medo de ser punido em cada passo que dou ou em cada decisão que tomo, pois isso de facto pode turvar a nossa visão de ver além do medo. E muitas vezes só conseguimos ver o medo à nossa frente, só vemos a punição e só vemos o castigo de cada coisa que fazemos, e cada passo que damos é um passo que damos a medo, sem fé e sem confiança no Senhor, porque temos sempre medo de dar o passo errado e receber um castigo, e dar outro passo errado ou virar à direita e recebemos castigo. E muitas vezes esse tipo de motivação de facto turva a nossa visão para vermos além de tudo isso e de facto termos o foco mais importante, que é no Senhor. A motivação pela recompensa também não é muito diferente, e a mesma também pode ser prejudicial, porque pode levar-nos a sermos iludidos e a sermos orgulhosos. Pode ser bom de facto para levar-nos a fazer boas obras e a favor de nós e a favor dos outros, pode ajudar-nos no nosso crescimento e dos outros, mas também pode facilmente levar ao egoísmo, porque achamos que nós somos bons. Eu estou a receber esta recompensa porque eu sou bom. Pode motivar-nos a crescer, pode motivar-nos a querer servir mais o Senhor, a estudar mais a Bíblia, a orar, etc. Mas também pode iludir-nos, porque começamos a pensar que lá porque fazemos coisas boas teremos sempre bênçãos e não irá acontecer nada de mal porque fazemos sempre o que é correto. E nem sempre é assim que acontece. Muitas vezes não é assim, e isso é uma ilusão que nós criamos na nossa mente, e isso muitas vezes pode ser criar orgulho na nossa mente. Ou seja, quando vem alguma coisa na nossa vida, nós dizemos: fogo, então Deus, eu faço sempre coisas boas, faço sempre o melhor para ti, e agora estás-me a castigar com isto? Ou porque é que eu estou a passar por este sofrimento? Se eu tenho lido a Bíblia, se eu tenho orado, se eu tenho ido aos cultos ou assistido, se eu tenho ajudado os irmãos, se eu tenho procurado fazer a vontade de Deus. E muitas vezes nós, quando estamos motivados pelas recompensas, e estamos motivados porque queremos ser recompensados e não queremos ser castigados, turva-nos de facto a visão, e quando as coisas mais acontecem, nós achamos que é uma injustiça. Então, mas eu sou bom, porque é que eu estou a receber isso? Se eu tenho estado firme no Senhor, se eu tenho procurado fazer a sua vontade, porque é que eu tenho recebido estas coisas más? E de facto, nós, quando estamos motivados só para receber as recompensas de Deus, para recebermos as bênçãos e não recebermos os males, e acaba de facto por iludir-nos, porque nem sempre isso acontece, e pode motivar-nos e levar-nos a sermos orgulhosos, que também é mau. E de facto queremos, e muitas vezes procuramos não pecar, porque queremos receber recompensas por não termos pecado. E de facto esse tipo de motivação são motivações que devemos, motivação pela recompensa é algo que devemos ter cuidado. Ajudamos os outros porque queremos receber bênçãos, ajudamos os outros porque queremos receber elogios, não queremos receber dores na nossa vida, ninguém quer, e muitas vezes corremos essa ilusão que pode afastar-nos de Deus, por acharmos que conseguimos tudo por nós mesmos, e porque muitas vezes estamos focados no que podemos receber de Deus. Quando recebemos os males, nós afastamos-nos porque achamos que Deus está a ser injusto para connosco, está a ser mau porque temos feito bom, e agora o Senhor permite que aconteça uma doença ou uma falência na nossa vida, ou o que for. E de facto nós sermos motivados, isso é ilusão, porque de facto podem surgir problemas que não estão relacionados diretamente com as nossas boas obras, ou por termos feito algum tipo de asneira, ou não querermos saber Deus. Nem sempre esse tipo de motivação, a motivação pela recompensa, é bom, porque de facto leva-nos à ilusão e ao orgulho. Fazer a vontade de Deus porque queremos receber bênçãos e não queremos ser punidos, pode parecer de facto bom inicialmente,
mas não é de facto a melhor forma de nós conseguirmos e compreendermos mesmo o amor de Deus por nós e de compreendermos a sua graça por nós, nem é a melhor forma de nós vivermos sábia e piamente conforme o que o Senhor quer para nós. E de facto temos de ter cuidado e deixo a pergunta na mesma, qual é que é a nossa motivação? Porque é que nós queremos fazer a vontade de Deus? Queremos fazer a vontade de Deus porque queremos receber bênçãos, porque não queremos ser punidos? Temos de ter cuidado e perceber qual é de facto a nossa motivação. Porque é que nós fazemos o que fazemos? Porque é que nós tentamos ser melhores? Porque é que nós procuramos fazer a vontade de Deus? Porque é que nós queremos servir a Deus? É de facto porque temos medo de ser punidos, porque temos medo, porque queremos receber bênçãos, porque temos medo de chegar ao céu e a nossa obra e tudo aquilo que fizermos, porque queríamos receber essas recompensas, queremos receber tudo isso. É preciso ter cuidado e pensarmos bem porque é que nós fazemos o que queremos, o que fazemos. E de facto que o Senhor nos ajude a perceber e a nós examinarmos e neste tempo a meditarmos também na nossa motivação. Precisamos de compreender algo mais elevado e mais elevado que o Senhor tem na sua palavra para nos ensinar hoje. É por isso que vamos ter de constatar o nosso entendimento, até mesmo com o entendimento do povo de Israel, para perceber como é que a queda do povo de Israel levou à nossa atual comunhão com Deus. É interessante ver que este tipo de motivação pelo chicote ou pela cenoura, era uma motivação que o povo de Israel andava constantemente nesta situação. Nós vemos eles, o Senhor a dizer: se vocês fizerem isto serão castigados, se vocês andarem nos meus caminhos vão receber bênçãos. E nós vemos todo o Antigo Testamento, a história do povo de Israel é medo de ser castigado, ou ser castigado por causa daquilo que fez mal, ou medo ou então a motivação por quererem receber as recompensas e bênçãos. E vemos que eles andavam a vida deles era sempre ao medo ou motivação por causa do chicote, de serem castigados por Deus, ou então a motivação por quererem receber algum tipo de bênção. E este tipo de contraste e este tipo de pensamento é de facto o pensamento que fez e continua a fazer o povo de Israel a ter levado o Senhor à cruz e de facto ter levado também à sua queda e de facto ao levantamento da Igreja do Corpo de Cristo. É importante nós vermos, porque a palavra de Deus para hoje ensina-nos qual é que é a nossa motivação correta. Porque a motivação do povo de Israel, e se nós formos ver e meditar bem, é uma motivação como educar um filho pequenino. Os irmãos que têm filhos pequeninos, eu ainda não os tenho, e se Deus quiser, poderei ter se Deus quiser, mas pelo que eu vejo, os pais que têm os filhos pequenos, e pelo menos entendo que faziam o mesmo comigo, que é: olha, se tu fores arrumar os teus brinquedos, então depois o pai faz ou a mãe faz a comida que tu queres. Ou então, se tu tiveres boas notas na escola, então o pai dá aquele computador que tu queres. Se tu não lavares a louça ou não fores tomar banho, o pai vai aí e castiga-te e tira-te o telemóvel. Então nós vemos que o povo de Israel, e vemos os pais com as crianças, e muitas vezes educamos as crianças com o medo de serem castigadas ou de levarem palmadas por causa disso, serem castigados fisicamente, ou então serem motivados a fazerem coisas boas porque vão receber esta recompensa. E nós vemos o mesmo tipo de ação do Senhor com o povo de Israel da mesma forma, a educá-los e a tratá-los como crianças. Daí eles tinham a lei. Muitas vezes nós vemos a lei como, claro que a lei hoje não é para nós cumprirmos, mas nós vemos que a lei, e o apóstolo Paulo, e na palavra de Deus, nós vemos que a lei serviu de aio para conduzir a Cristo. E vemos que serviu desta educadora do povo de Israel para educá-los a andarem no Senhor, a andarem firmes e firmados no Senhor, e eram ensinados, e vemos as ações deles serem ações sempre de consequências. Se tu fizeres isto, vais receber uma recompensa, mas se fizeres isto mal, vais receber um castigo. E vemos que a lei era utilizada também para mostrar isso várias vezes, tanto que se alguém pecasse, ou a mulher era apanhada em adultério, então ela tinha de ser apedrejada, ou então se aconteceu alguma bênção de alguém, essa pessoa tinha de fazer um sacrifício.
e vemos que se o povo de Israel andasse nas suas leis e nos seus caminhos, então iria ser um povo especial para o Senhor, iria receber bênçãos, iria de facto ser a nação que Deus escolheu para ser neste mundo. E então nós vemos, infelizmente, o povo de Israel a ser motivado desta forma, ou pelo chicote, ou então pela cenoura. Tanto que nós vemos que eles muitas vezes tinham de ser corrigidos, ou em situações más tinham de ser salvos, e até vemos na interação com os anjos, muitas vezes os anjos a livrarem-nos de situações complicadas, ou utilizar pessoas específicas para fazer algo para o Senhor, ou para receber uma mensagem específica de Deus para fazerem algo. E é interessante nós vermos, até constatarmos isso, que hoje, pelo contrário, os anjos não vêm a nós para nos ajudarem ou servirem, ou para julgarem, até para servirem de julgamento, mas pelo contrário, eles hoje, em vez de virem ensinar, eles hoje olham para nós, para a Igreja, o Corpo de Cristo, para aprenderem. E é interessante nós vermos isto, porque alguém só vai lá, eles só iam lá salvá-los ou levar alguma mensagem quando era para o povo, que é uma criança, receber castigo. E uma criança muitas vezes tem que receber castigo ou receber recompensa e tem de ser ensinada ou ser livre de alguma situação. Muitas vezes nós, como adolescentes, fazemos asneiras que precisamos de alguém mais maduro que nos livre de situações complicadas. E por vezes até vemos na palavra de Deus anjos a servirem para esse propósito. Servirem de julgamento, servirem para ensinar algo, e é interessante que nós hoje vemos o contrário. Vemos hoje os anjos estão perante a Igreja do Corpo de Cristo, que é considerado madura, enquanto o povo de Israel era considerado imaturo, por assim dizer, por causa deste tipo de motivação, ser motivado e ter de ser ensinado e tudo mais. Vemos que nós hoje, pelo contrário, somos considerados como filhos maduros, e os filhos maduros são aqueles que são observados, são aqueles que os servos observam os filhos maduros e vão ter com eles a pedir algum tipo de instrução ou a pedir alguma coisa. Tanto que nós, na história do filho pródigo, dos filhos pródigos, nós lemos que o filho mais velho estava no campo e quando chegou vemos que chamou um dos servos. E não o contrário, não foi o servo que o chamou, ele chamou um dos servos e perguntou o que é que se passava ali. E então nós vemos alguém, um filho normalmente mais maduro, não é alguém que precise de instrução, mas normalmente é alguém que pode ser alguém que dá instrução por causa da sua sabedoria, por causa do seu conhecimento, por causa da sua maturidade. E então é interessante nós vermos na Palavra de Deus que a Palavra de Deus mostra-nos que nós hoje somos considerados filhos maduros e filhos que, como Igreja Corpo de Cristo, que hoje os anjos aprendem connosco, e até vemos que nós vamos julgar os anjos. Então é interessante nós vermos a posição que nós hoje temos em relação até ao povo de Israel, que é uma posição de maturidade, e é esperado que nós sejamos maduros. E é interessante que até as nossas motivações, e se nós estudarmos a Palavra de Deus, as nossas motivações hoje devem ser diferentes das motivações que tinha o povo de Israel. Infelizmente nem sempre acontece, estamos sempre constantemente a ser motivados pela cenoura ou pelo chicote, mas vamos aprender na Palavra de Deus, e é interessante estudarmos na Palavra de Deus que hoje a nossa motivação não deve ser essa. Mas para isso, para a próxima vez que falar, vou querer introduzir um pouco acerca do tipo de motivação que nós devemos ter, e que até alguns crentes que de alguma forma entendem a graça de Deus não têm este tipo de motivação. Que o Senhor nos ajude e de facto que nós continuemos a questionar qual é que é a nossa motivação. A nossa motivação é a motivação pela cenoura, para recebermos as recompensas do Senhor, ou é a motivação de não sermos castigados? Que de facto o Senhor nos ajude a nós percebermos e a nós examinarmos, para estudarmos a Palavra de Deus e percebermos qual é que deve ser a nossa motivação hoje. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, e espero que os irmãos possam continuar firmes, que orem por nós e que nós continuemos a orar uns pelos outros, e de facto ajudar uns aos outros
a perceber a motivação que devemos ter e os objetivos que devemos ter também a servir o Senhor na vida e naquilo que for necessário para de facto conseguirmos ter o Senhor em primeiro lugar. Que o Senhor nos abençoe e um bom domingo e uma boa semana.